Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Estamos na lição de número 2 e vamos então fazer a leitura do nosso texto áureo, que se encontra em Atos, capítulo 8, versículo de número 4, que nos diz o seguinte: eu estou utilizando a versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Para quem não sabe, a imprensa bíblica brasileira foi a primeira a imprimir a Bíblia no Brasil e fica então esse registro. Diz assim a palavra de Deus: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quando diz que anunciava a palavra, é uma referência às palavras de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Feito esta observação, uma vez que a gente fez a leitura do versículo 4 do capítulo 8 de Atos, uma vez que consistia como um texto de ouro, agora a gente vai trabalhar a temática, a razão de ser da igreja. A igreja, ela existe, sem sombra de dúvida, para adorar ao Senhor. A adoração, vou dizer assim, é o seu objetivo principal. Todavia, há um desdobramento desta oração. Por causa de quê? No Antigo Testamento, adoração implica em serviço. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a adoração da igreja vai levar com que ela venha desempenhar a tarefa evangelística. E eu explico em poucas palavras. O Pai Celestial procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E uma das formas de aumentar esse número de adoradores, sem dúvida alguma, é através da ação evangelística ou missionária. O autor da revista vai nos falar sobre o texto sagrado que nos revela que a igreja crescia e junto surgiam dificuldades, necessidades, etc. e tal. A gente não pode ter a ingênua ideia de que a igreja primitiva era perfeita. O livro de Atos registra um impasse na igreja em decorrência da distribuição de mantimentos realizado entre os cristãos, mas nada que não fosse resolvido e que impedisse a razão de ser da igreja, como veremos a seguir. A gente precisa, então, salientar que se não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que a igreja primitiva era perfeita, da mesma forma, não podemos achar que tem possibilidade de voltar a ser como a igreja primitiva, porque não é bem assim. Os princípios e valores passados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que por sua vez foi divulgados, propalados pelos apóstolos, os princípios são eternos, servem para todas as pessoas, em todos os lugares e épocas. Mas eu não estou falando de princípios, eu quero dizer que às vezes as pessoas buscam retornar à igreja primitiva como se isso fosse possível. Não, não é. Todo fato histórico não se repete. Por isso que a gente não pode sequer cair na ingenuidade de achar que vamos ter um novo Pentecostes. Ora, não. O Pentecostes, como um evento histórico, ele é, portanto, irrepetível. Agora, a partir do Pentecostes, nós temos um desdobramento quando a gente observa alguns textos bíblicos, por exemplo, os samaritanos são alcançados, posteriormente os gentios e assim por diante. Mas, repito, o evento histórico é irrepetível. O primeiro tópico, eu vou deixar você fazer a leitura, é este aqui, ó, baseado em Atos 6, versículo 1. Eu vou deixar o tópico destacado, farei a leitura do versículo 1. Se você quiser, você pode fazer, dar pausa no vídeo, fazer a leitura desta porção que se encontra em tela. E o que nos diz?
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, e explica o motivo. Porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ponto 1. Houve murmuração? Sim, houve, porque o texto diz, e a gente acredita piamente. Agora, o motivo está explicitado. O motivo, conforme apresentado, é que aqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, os crentes helenistas que tinham aquela influência e cultura grega, embora fossem judeus, estavam sendo, vou dizer assim, discriminados. Estava havendo acepção de pessoas na distribuição daqueles donativos, daquele ato de beneficência, melhor dizendo. Então, a gente observa que é preciso salientar que, embora houvesse a murmuração, mas era por conta de algo que havia sido desencadeado. Estava havendo verdadeiramente acepção ou discriminação de pessoas no sentido de serem grupos distintos, embora todos fossem judeus. A informação procede no sentido de não apenas de murmuração, mas com relação ao motivo, porque a Bíblia vai explicar o tal motivo. O autor diz que a igreja é constituída de pessoas e onde há pessoas existem dilemas, limitações, insatisfações e assim por diante. O texto vai revelar uma insatisfação, vou colocar aqui entre colchetes, legítima e insatisfação legítima por parte de alguns judeus de cultura grega, isto é, que eles eram helenistas, porque havia a distribuição de mantimentos aos necessitados da igreja, mas o grupo dos judeus estavam sendo favorecidos em detrimento dos judeus que eram helenistas, isto é, de cultura grega. Assim, a gente vai perceber o crescimento da igreja, que vai surgir tensões decorrentes das necessidades. Essas necessidades, eu penso até que, quando eu falo assim, ó, surgem as tensões decorrentes das necessidades. Essas tensões aqui, pelo menos essa tensão aqui, foi decorrente ou derivada de uma discriminação, de uma acepção de um grupo. Não foi a necessidade que gerou a, a necessidade que gerou, vou dizer, necessariamente a murmuração, mas foi o fato de terem pessoas que eram preteridas em detrimento de outras. Então a gente precisa colocar assim, os pingos nos is, tá bom? Eu quero, na medida do possível, tecer comentário em cima do comentário para tentar, vou dizer, ampliar a nossa compreensão em relação ao texto bíblico, tá certo? Feito essa primeira, vou dizer assim, observações, porque eu penso que a tensão não era decorrente necessariamente da necessidade, a necessidade era real, mas o que criou a tensão foi o fato de aquela distribuição não haver sido bem feita. Esta é a questão. Prossigo, do mesmo modo que na vida somos sempre desafiados a superar dificuldades, a igreja, por ser uma organização viva, destaco aqui que a igreja, ela é um organismo vivo. Como organismo vivo, ela cresce, deixa eu ver aqui, ó, organismo, organização viva. Como organismo, ela precisa crescer de uma forma saudável. Isto por ser uma organização. Agora, existem igrejas que não têm um crescimento salutar. Ela vai se definhando, ela não vai crescendo, ela vai inchando. Ela não cresce, ela não se expande.
ela fica num estado de debilidade espiritual. Eu lembro das palavras do saudoso Exaltino Gomes Coelho Filho. Ele dizia que algumas igrejas locais eram cadáveres insepultos, isto é, as igrejas já tinham morrido, mas só faltava enterrá-las, sepultá-las. E quando é que uma igreja ela passa a um estado de deterioração e depois de morte? Quando ela deixa de fazer a sua tarefa evangelística missionária. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não batiza as pessoas, porque estas não estão se convertendo. A igreja onde não é tratado as questões de modo sério, criterioso, sempre feito em amor, visando a disciplina dos membros, elas deixam muito a desejar e vai, às vezes, entrando quando não na enfermaria, depois passa para a UTI e às vezes não tem solução. Ela literalmente ela morre. Mas a grande questão aqui é que, como um organismo vivo, ela precisa ser um organismo dinâmico que venha lidar com a diversidade, sobretudo, mas principalmente colocar pessoas certas nos lugares certos, através dos dons recebidos da parte de Deus, para que haja realmente edificação da igreja. Além disso, a igreja tem que crescer de forma saudável. Saudável como ou em quê? Na palavra de Deus. Existem muitas pessoas que ouvem um número significativo de mensagens, mas algumas delas são provenientes de seitas. Isto mesmo. Existem denominações que são consideradas seitas, que não são, vou dizer assim, aceitas no meio evangélico como igreja cristã, mas ainda assim há centenas, quando não milhares de seguidores, de ouvintes, de espectadores, que não são necessariamente adeptos, mas ficam consumindo esse conteúdo por conta de uma personalidade. Ah, eu gosto tanto de fulano de tal, de Beltrano, eu acompanho as mensagens, mas a gente observa que existe, vou dizer, no bojo, vários elementos heréticos, e muitas vezes as pessoas não sabem distinguir. E por conta disto, sorrateiramente, as heresias vão adentrando as casas. E adentrando as casas, elas estão a um passo de adentrar nas igrejas. E isto é muito preocupante. A gente pode também trabalhar aqui esse elemento. Deixa eu ver aqui. Também, porque ele fala que por ser uma organização viva também experimenta desafios. Claro, né? Uma organização morta, algo morto, não tem como enfrentar desafios. O desafio, meus irmãos, isso acontece na nossa própria vida. Há muitos desafios na nossa vida, há muitas lutas, muitas dificuldades, etc. e tal. Porém, a vida é muito boa. Da mesma forma, não há igrejas perfeitas. Há bastante coisa para serem trabalhadas nas igrejas, que é a partir da própria liderança, que é dos liderados, etc. e tal. Mas ainda assim, a igreja é um local muito bom. Pode ser que você esteja numa igreja local que deixe a desejar e se não estiver alinhado com a vontade de Deus, no sentido de estar baseado na Bíblia, claro que você vai deixar esse ambiente e vai procurar um que se aproxima mais com o que a Bíblia preceitua, o que a Bíblia diz. Mas, no geral, a igreja é importantíssimo para todos nós. Ai de mim se não fosse a igreja, porque eu tenho a convicção e essa certeza mesmo de que a igreja local ela fez muito mais por mim do que eu por ela. Esta é a grande verdade da minha parte. E eu que faço uma confissão. E a gente vai, então, ver, conforme o autor diz, que Deus permite que assim aconteça na nossa vida e na vida da igreja para promover o amadurecimento. Pois a dificuldade, por maior que seja, não detém a sua igreja. A igreja, ela avança, ela se fortalece à medida que ela permanece firme no Senhor. A igreja precisa ser leal a Jesus Cristo e fiel às Escrituras.
Aí vai haver avanço, vai haver expansão, vai haver fortalecimento. A fé da comunidade vai ser robustecida. Mas acontece que, às vezes, a igreja, eu vou dizer assim, vai inchando, 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 e não tem um crescimento saudável. É um mero inchaço. No Brasil, a gente fica muito vidrado, no crescimento. Tudo que começa a crescer, a gente acha assim, é de Deus. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas o crescimento em si não significa que seja de Deus. Vou dar um exemplo aqui. O cristianismo, ele cresceu bastante. Ah, porque ele cresceu de Deus? Se você achar dessa maneira, você vai ter que dar a palmatória e entender que o islamismo cresce de uma forma grandiosa no mundo. Então, se o critério é de que o crescimento em si indica que é da parte divina, numa referência ao Deus criador dos céus e da terra, você vai ter que dar a mão palmatória e reconhecer que outras religiões e grandes religiões mundiais também são. Mas a gente não está aqui para falar de religiões. A gente quer enfatizar que, às vezes, a igreja, que é como uma igreja local, ou a denominação, ela pode crescer, mas necessariamente não indica que ela seja, que seja uma origem divina, ou que tenha, vou dizer assim, a aprovação de Deus. Porque, como disse uma professora minha, ela disse assim, olha, até mato cresce em período de chuva. Quem limpa quintal, algum sítio, alguma coisa assim, sabe muito bem. Lá tá lá o mato, a pessoa capina, aí vem aquela época de chuva, daqui a pouco o capim tá alto, cresceu rápido. E você fica até abismado, como é que pode, né? Limpei agora há pouco tempo, eu rocei, eu, enfim, cortei, mas cresce rápido. O crescimento rápido, ele causa um certo impacto na gente, mas não indica necessariamente que está de acordo com a vontade ou com o plano divino. Feito essa consideração, a gente caminha para um próximo tópico, que é esse aqui, ó. Você pode ler, eu vou deixar aqui ó, grifado, é com base no capítulo 6, versículo 2 até o 5. Os versículos eu vou ler para que você possa me acompanhar e entender o que está dizendo aqui. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregamos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e o elegeram a Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A gente vê que essa situação teve que ser encarada de frente, e foi uma oportunidade de crescimento, sim, mas também de cooperação, porque de uma forma didática, a pedagogia vai nos ensinar algo. Pelo menos a gente deve aprender não apenas com os nossos próprios erros, mas não cometendo erros e vendo realmente onde acertar e como fazer os acertos necessários. Na busca da resolução da situação, da insatisfação de alguns cristãos de cultura grega, insatisfação legítima, tá, gente? Porque o pessoal deixou a desejar mesmo. Então, a reclamação, o motivo, a reclamação procede. A gente não pode deixar de frisar isso. A gente não pode fechar tentar tapar o sol com a peneira. Mas a igreja primitiva encontrou soluções. Observe que, adiantando aqui, os apóstolos eles deveriam se dedicar ao que? À pregação e à oração, e a gente vai ver, então, algumas soluções que foram apresentadas pelo autor. A primeira delas é esta aqui, uma liderança eficaz, porque houve uma convocação para discutir o assunto e criar solução. Aqui tem informação de que bons líderes não são aqueles que fazem tudo, mas os que delegam as tarefas. Mas para você delegar as tarefas, você precisa instruir.
Você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Você precisa confiar as pessoas e ir delegando na medida do possível, mas desde que elas sejam realmente, eu vou dizer assim, competentes, que venham fazer as coisas certas. E se tiver saindo alguma coisa fora do lugar, o líder, a boa liderança, ela vai ensinar, vai mostrar como fazer. Não simplesmente dizer assim, o que você tem que fazer, mas como fazer. Suponhamos que um pastor, ele pega um seminarista e coloca do lado e deixa ele de uma forma assim solta para fazer uma visita. E esta visita se dá no hospital. Mas antes de adentrar o hospital, o pastor, já experiente, partindo do princípio que ele já foi inúmeras vezes, não apenas nas enfermarias, mas também, inclusive, nas UTIs, ele precisa dar orientações, mostrar o que fazer e como fazer ao seminarista para que ele possa aprender essa prática ministerial antes mesmo de houver a sua consagração, de caso haja realmente esse chamado da parte de Deus na sua vida e, sobretudo, a confirmação por meio da igreja, de que ele é um vocacionado, ele é um chamado pelo Senhor para aquela função ministerial. A igreja é composta de pessoas com dons e talentos a serem utilizados para o bem da igreja. E vai citar aqui, ó, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, quando diz que os dons espirituais, o que fala lá, o termo lá é a manifestação do Espírito, uma referência ao dom espiritual, é dado para o bem comum. Visa um fim proveitoso. E a gente sabe que o dom espiritual otorgado por Deus não é para satisfação pessoal, para o benefício próprio. Pelo contrário, é para o bem comum. O segundo aspecto que ele coloca aqui, que a gente pode avaliar nesse subtópico, é este aqui. Uma igreja composta de discípulos. Discípulos são aprendizes, são seguidores de Jesus. Discípulos são isso. São pessoas que aprendem com o mestre. A gente costuma dizer que aprende ao pé da cruz, né? É ao pé da cruz que a gente aprende. É com o mestre. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O discípulo precisa ter mansidão e precisa ter humildade para aprender. Existem pessoas nas nossas igrejas que não aprendem porque acham que já sabe tudo. Aí não aprende nada. Mas se você entender que, como discípulo de Jesus, você precisa aprender um pouquinho cada santo dia, aí você, com a sua vida de humildade, você vai ter condições de ter um aprendizado real, não fictício. O autor fala que, observe que o texto sagrado diz que os líderes convocaram os discípulos na nítida compreensão de que eles eram alunos, aprendizes de Jesus. O termo lá no grego para alunos ou aprendizes, que é discípulo, é matetes. Matetes, repito, não é um mero aluno, é alguém, é um discípulo que aprende e vai imitar o seu mestre. Acontece que, às vezes, isso se dá num ambiente como o da escola bíblica dominical, porque é um ambiente bem próximo, onde há essa relação estreitada naquela sala de aula. Existem pessoas que acham que sabem mais que o professor, e tem alunos que realmente sabem, essa é a verdade, mas o aluno às vezes acha que sabe mais que o professor, que tem mais experiência, etc e tal, e sempre está discordando. Geralmente, as pessoas que discordam muito não conseguem argumentar. E quando você está, vou dizer assim, numa discussão, eu evito a discussão, mas quando a pessoa está numa discussão e quando ela não entende e ela traz um texto, um versículo, e ela coloca ali naquela discussão, geralmente ela também não entende esse texto direito, o versículo direito. Ou seja, ela vai pegando textos assim, mas ela vai fazendo com que haja uma enxurrada de versículos, mas ela mesma não compreende os versículos dentro do próprio texto e contexto. Então, não é simplesmente discutir no sentido de ir a pessoa, eu discordo. Discordo, e daí? A questão é, você vai trazer alguma argumentação que venha corroborar com o que está sendo dito? A gente precisa, como aluno, entender que um dos maiores filósofos que nós já tivemos na antiguidade, ele discordou do seu mestre. Como assim? Você pode me indagar.
é que ele se tornou discípulo do filósofo, seguiu ele durante 10 anos, literalmente 10 anos. E a partir do momento que ele já estava crescido, bem amadurecido, ele divergiu na ideia, não no campo pessoal do seu mestre. Divergiu na ideia e foi por um outro caminho. Houve uma bifurcação. O mestre foi para um lado e o discípulo, depois de 10 anos, foi para o outro. Hoje em dia, as pessoas, quer numa pregação, quer na escola bíblica dominical ou em outro ambiente, mal deixa a pessoa terminar a sentença, aquela frase, e já levanta a mão dizendo assim: discordo. Esse discordar em si não ajuda nada. O que a gente tem que fazer é ler a palavra de Deus, assimilá-la, compreendê-la, entendê-la, interpretá-la, e quando a gente levantar a mão ou ter a oportunidade de falar, a gente argumentar com base bíblica para que haja proveito comum e não aquela impressão de que a gente é uma pessoa bastante sabidona. Para com isso, a gente não precisa impressionar ninguém, a gente precisa simplesmente assimilar os ensinos de Jesus e se tornar um seguidor dele cada vez mais parecido com o próprio Mestre Jesus. Vamos para um outro subtópico, que é uma igreja com governo congressional democrático. Porque aqui fala que foi feita uma assembleia e democraticamente os batistas vão apelar para este versículo e alguns outros para mostrar que houve realmente esse quesito congregacional democrático. Agora, a gente precisa entender o seguinte: a democracia, ela compreende, né, naturalmente, o direito das pessoas, o direito de votar, o direito de falar numa assembleia, mas não é falar a todo e qualquer momento. Existem as chamadas regras parlamentares. Algumas pessoas, às vezes, querem falar fora de ordem. E você precisa conhecer as normas parlamentares caso a sua igreja batista verdadeiramente venha utilizar essas normas da fala. Você precisa conhecer as normas para que, no tempo certo, você venha oferecer a sua contribuição. Agora, a igreja, ela tem direitos e deveres. Eu falo como instituição jurídica, uma vez que ela é uma instituição, mas também falo como um corpo vivo, um organismo vivo. Ela precisa, sim, também compreender que os membros têm seus direitos e deveres. Essa democracia não me dá o direito de fazer qualquer coisa a hora que eu bem entender. Não é bagunça, é algo organizado. E a gente tem, sim, no Testamento, alguns versículos que sinalizam para essa ação democrática. Naturalmente que o pastor presidente, numa assembleia, cuja assembleia é poder máximo, ele deve atuar apenas como um moderador, né? Assim, e dentre as normas parlamentares, inclusive, há até o chamado voto Minerva, que o pastor presidente ele dá em alguns casos bem específicos. O autor aqui da revista colocou que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Eu quero apenas destacar esse texto aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Por que eu fiz o destaque? Eu disse que, vez ou outra, eu vou tecer comentário, agora não mais sobre o que o autor diz, porque ele fala assim, a Bíblia diz que onde é o Espírito de Deus, há liberdade. O que você entendeu? Eu não sei qual foi a intenção do autor da revista, porque não estou na mente nem no coração dele. Eu não sei como é que você entendeu, mas eu vou mostrar como é que algumas pessoas entendem. Algumas pessoas entendem que alguns cultos das igrejas chamadas tradicionais são frios, são mecânicos, e que deve haver mais ação espontânea, etc. e tal. E vez ou outra, para que ocorra algumas
manifestações, movimentação e por aí vai, as pessoas têm evocado este versículo, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir como ele quer. Como assim agir como ele quer? Às vezes as pessoas falam para o Espírito Santo agir como ele quer, mas é como ela quer, é como ela concebe que ele deva agir. É como se colocasse, eu vou dizer assim, um padrão, uma forma para que o Espírito Santo agisse dentro daquele padrão estabelecido por ele, pelo homem. Mas não é este caso. Agora, independente do que você entendeu quando o autor da revista diz assim, a Bíblia diz, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, independente do que você concebeu na sua mente, eu quero mostrar na Bíblia o que e qual é o contexto dessa liberdade, porque provavelmente não tem nada a ver com o que algumas pessoas pensam. Quando a gente analisa o versículo 17 de uma forma isolada, a gente vê o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que tipo de liberdade está falando? Qual é qual é a ação libertadora que o texto está dizendo? É a liberdade para bater palmas, pular, dançar, chorar, gemer, correr na hora do culto, é liberdade de dizer palavras durante a sessão ordinária da igreja a todo e qualquer momento. É liberdade para quê? Que tipo de liberdade é esta? Vejamos o que o texto diz. Você precisa voltar um pouquinho mais. No versículo 13, diz assim: E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não vissem o fim da glória que se desvanecia. Note aqui que Paulo entrega Moisés. Ainda bem que Paulo não estava no tempo de Moisés, porque senão, entre aspas, Moisés ia ser desmascarado, num bom sentido, desmascarado. Porque a glória de Deus refletia em Moisés e ele colocava o véu, né? E as pessoas ficavam assim, oh, vamos seguir ele. Mas teve um determinado momento que a glória de Deus se desvaneceu, saiu, não estava mais. E ele ainda manteve o véu para encobrir das pessoas. Aí Paulo está dizendo assim, Paulo está dizendo isto. Não sei o que eu estou dizendo, quem diz é Paulo. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecesse. Desvaneceu no rosto de Moisés. E ainda assim ele manteve aquele status quo, aquela aparência, entre aspas, gloriosa, etc. e tal. Mas o entendimento lhes ficou endurecido. Fala sobre endurecimento. Pois até o dia de hoje, Paulo falando na sua época, a leitura do Velho Pacto, uma referência ao Antigo Testamento, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Menciona endurecimento, faz alusão ao Velho Pacto, fala sobre esse véu, e ele no versículo 15 vai dizer: sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, numa referência à lei, um véu está posto sobre o coração deles, das pessoas. Se esse véu está sendo posto quando a lei é lida, essas pessoas não estão vendo, elas não estão convertidas, porque lembra aquela palavrinha anterior que é endurecido? Aquela palavra está tudo dentro do contexto. E no versículo seguinte vai deixar mais claro. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ou seja, o coração está endurecido, a figura é que há um véu que encobre.
Mas quando há uma conversão, o véu é o quê? Retirado. E quando o véu é retirado, aí indica que o Espírito do Senhor está agindo, está trabalhando, está livrando, está libertando. Afinal de contas, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, porque o véu foi retirado, foi descortinado. O coração não ficou mais endurecido, porque ele se converteu. Versículo 18, contexto imediato, mas a todos nós, com rostos descobertos, que já estão convertidos, não mais com o coração endurecido, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Dito isto, que fique bem claro, esse versículo, pelo amor de Deus, 2 Coríntios 3,17, tem que ser bem entendido dentro do seu próprio contexto. E se eu conseguir lhe ajudar somente aqui, em detrimento do que eu já falei, que hei de falar, já me dou por satisfeito. Você já pode até desligar o vídeo. Não precisa nem mais assistir. Aprendeu a ler contextualmente, biblicamente, para a gente não sair, vou dizer assim, recitando o versículo de forma isolada para tentar legitimar aquilo que a gente está dizendo, até com uma boa intenção, tá bom? Eu vou continuar aqui. Agora, o próximo tópico, deixa eu pegar uma outra cor aqui. O próximo tópico é esse aqui, ó. Uma igreja que valoriza as virtudes e qualidades em seus líderes. Vejamos o que nos diz o autor da revista. Lembrando que você pode, sem dúvida alguma, dar pausa no vídeo e fazer a leitura desse texto. As pessoas eleitas para a resolução dos impasses na igreja primitiva foram eleitas não por motivos sociais, econômicos ou culturais, mas por terem uma vida digna e cheia de qualidades espirituais. Virtudes essas que não se evidenciam artificial ou cosmeticamente. Foram elas: homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Aqui ele colocou nada façais por partidarismo ou vanglória. Claro que o contexto é outro, eu não vou nem comentar, mas passo para o outro subtópico. Uma igreja que toma suas decisões, mas é completamente submissa ao Senhor. E o autor vai dizer que o texto nos salta aos olhos quando diz: e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. Quando fala aqui que impuseram as mãos, é porque houve esse elemento, digamos assim, formal. No tocante a essa questão diaconal, existem igrejas que cumprem todo um rito, uma formalidade, algo solene. Agora, existem outras igrejas que não faz isto que eu acabei de mencionar. Elas escolhem durante um período algumas pessoas para exercer o diaconato, o serviço ali na igreja local, por um período, de repente 2 anos, podendo ser prorrogado ou não o período. E dispensa toda essa questão formal, solene, por aí vai. Eu, particularmente, penso que, da mesma forma que as pessoas que são separados para o ministério pastoral, que neste caso a pessoa tem que cumprir os requisitos estabelecidos pela própria palavra de Deus, que são indispensáveis. Da mesma forma, as pessoas que vão para o ministério diaconal precisam cumprir alguns requisitos que também são preceituados. Mas uma vez feito isto, essa formalidade, esse ato solene,
é um reconhecimento da igreja, e isso pode ser muito bom até mesmo quando a pessoa sai de uma igreja batista, por exemplo, e vai para uma outra igreja batista da mesma fé e ordem. Aí a pessoa ele é um diácono e ele tem essa possibilidade de continuar exercendo o diaconato nesta igreja local. Naturalmente que vai depender muito de líder para líder, de pastor para pastor, mas é muito mais fácil quando tem esse caminho formal, um caminho realmente que sinaliza de uma forma mais harmoniosa com o Novo Testamento. Isto porque existem dois oficiais da igreja, ou na igreja, pastores e diáconos. E é bom que a gente dê essa, não essa projeção, mas esse valor a estas duas funções, porque são importantíssimas para o corpo de Cristo, isto é, a igreja. Houve, então, a imposição de mãos, no sentido de reconhecimento. A gente observa que quando eles colocaram as mãos, estava ali enfatizando a aprovação da igreja sobre aqueles homens para o ministério. A gente prossegue aqui com este tópico: a igreja supera suas dificuldades internas para cumprir a sua missão. Atos 6, 7. Eu vou fazer a leitura para que você acompanhe. Atos 6, 7 vai nos dizer o seguinte: e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Até sacerdotes vão se convertendo, pessoas, vou dizer assim, da elite religiosa judaica vai se convertendo. Dito de outra maneira, o véu é retirado, os corações endurecidos são transformados em coração de carne, começa a bater, pulsar, vai sendo transformado de glória em glória. Essas pessoas que estavam obedecendo à fé, porque a mensagem de Deus estava sendo apregoada, isto é, a palavra do Senhor. Ele vai mencionar aqui um texto bastante citado, que é, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, lembrando que na nossa Bíblia, em português, quando fala assim, ide, o ide está na forma imperativa, é uma ordem, não é uma opção. Acontece que no grego, o imperativo, o modo, não está aqui no ide, não é no ide. O modo imperativo é fazei, uma referência a fazer discípulo de todas as nações. Imperativo, a ordem de Jesus, literalmente, é fazer discípulos de todas as nações. Dentro do contexto da grande comissão, ao ir, ao sair, eles devem fazer discípulos. É o que a gente aprende. Mas na tradução em língua portuguesa, não fez jus ao que está lá no texto grego. Se é fazer discípulos, isso significa que você, como um matetês, isto é, um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus, um imitador de Jesus, você pode fazer missões a partir do momento do local que você se encontra. A grande comissão começa na sua própria localidade, quando não na sua própria casa, e pode fazer missões aqui ou acolá, mas o importante é fazer discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Jesus. Tem pessoas que falam assim: ah, eu sou discípulo de Jesus, eu pertenço a Jesus. Aí está na igreja local. Aí o pastor daquela igreja local vai para uma outra igreja, a pessoa segue o pastor. Aí eu pergunto: vem cá, a igreja é de Cristo. O pastor foi chamado para outra igreja. Ele foi chamado, você não. E por que você está indo atrás dele? Você é seguidor do pastor ou de Jesus? Se for de Jesus, permaneça na igreja de Jesus local. Agora, a não ser que você for chamado também para acompanhar o pastor na outra igreja, aí você deve segui-lo. Se você for chamado por Deus. Mas se você não for chamado, você deve estar permanecendo no lugar onde você se encontra, fazendo o melhor para Deus, para a glória de Deus. É porque, às vezes, há um discurso de que a gente segue Jesus,
Mas quando a gente vê, há um reflexo de certa idolatria no tocante a algumas personalidades. As pessoas seguem, na verdade, alguns gurus religiosos, algumas pessoas tidas como mais espirituais, pessoas que parece que têm uma sempre revelação direta da parte de Deus. É como se tivesse se estivesse sempre online com Deus o tempo todo, no sentido de como se fosse um intermediador, quando na verdade todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio dos crentes é uma doutrina bíblica. Hoje nós não precisamos de intermediários. A gente precisa ir direto a Deus, sem necessidade de nenhuma intermediação. Naturalmente, os oficiais da igreja, que são os pastores e diáconos, têm a sua importância. Eles são líderes da igreja. Mas ainda assim, a gente é um seguidor de Jesus. Algumas lições que o autor coloca é que a palavra de Deus era pregada pela igreja, o número de discípulos aumentava. E quando a gente analisa a história aqui em Atos, capítulo 2 em diante, a gente vai ver que abarcou mais ou menos um período de quase 30 anos. O livro de Atos mostra que a mensagem de Jesus chegou até no Império Romano, no coração do Império Romano, lá em Roma. Houve crescimento? Sim, houve crescimento, mas não foi tão grande assim como alguns imaginam. Não é que foi crescendo assim, é, multiplicando, 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 assim, a torta é doidado, não. De qualquer maneira, não, 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 não. Teve um período que a igreja cristã tinha milhares, milhares de membros, milhares e milhares de membros, mas não é isso tudo que a gente imagina nessa nossa mente, porque a gente cria um cristianismo meio folclórico. Para você ter uma ideia, o evangelho chega aos gentios, melhor, aos samaritanos, um ano depois, aproximadamente. Quando o evangelho chega a Cornélio, na casa ali aos gentios, portanto, se passou cerca de 7 a 8 anos. E a gente acha que foi assim no dia seguinte, ou na semana seguinte, quando na verdade não foi. Mas houve crescimento? Houve crescimento. Aumentava, aumentava. Mas, repito, a questão principal não é quantidade, sim é qualidade. É questão de, não de, tem que ter peso, tem que ter, eu vou dizer assim, brio, tem que ter realmente uma disposição de servir o Senhor e não colocar ali nesse viés quantitativo, mas qualitativo. O autor fala que a igreja começa a florescer primeiro onde ela está plantada. O texto nos revela que em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Olha, destaque aqui só Jerusalém. Jerusalém, a princípio, a gente observa que os apóstolos que foram enviados por Jesus não foram. E quem é que vai fazer, quem é que vai pregar? Um diácono, Estevão, Filipe, Filipe é os samaritanos, Estevão é apedrejado, mas os apóstolos, no primeiro momento, eles permanecem. Há uma dispersão e eles permanecem em Jerusalém. Aí depois, quando o Tiago é morto, aí que eles veem cada vez mais a seriedade da implicação de estar no caminho, numa alusão ao cristianismo. Multiplicava ali, mas demorou anos, anos, para chegar aos gentios. Quando você vê em Filipe, a gente vai ver os samaritanos, depois a gente vai investigando o evangelho aos gentios, que era uma classe chamada de tementes a Deus, era uma classe de pessoas que não eram prosélitos, isto é, não tinham se convertido ao judaísmo, não tinham sido circuncidados,
mas eles tinham maior simpatia, cooperavam inclusive com o judaísmo, mas não eram necessariamente prosélitos, mas era uma classe chamada tementes a Deus. A gente vê isso no livro de Atos algumas vezes. E a gente vai observar que também a pregação da palavra alcançava as pessoas mais improváveis. Inclusive, aqui ele vai citar vários sacerdotes obedeciam à fé. E esses improváveis, pessoas improváveis para a mentalidade humana, né? Porque o evangelho, ele alcança todas as pessoas que estiverem arrependidas, que foram tocadas pelo Espírito Santo, que se arrependem, que creem, né, no nome de Jesus. É isso que o evangelho faz. Um outro tópico que menciona na revista é este aqui, ó. A igreja supera dificuldades externas e cumpre a sua missão. O texto de Atos 8, do 1 7, eu não vou fazer leitura, você pode dar uma pausa e continuar o vídeo, se não ficar só com o texto bíblico, que o mais importante é o texto bíblico, tá bom? Eu apenas quero ajudar em algum momento, mas havia, segundo o autor aqui, algumas dificuldades internas que foram importantes para o fortalecimento da igreja, do crescimento. A perseguição externa também foi um dos motivos para o avanço do evangelho, porque à medida que você vai sendo disperso, as pessoas eram discípulos de Jesus, elas iam divulgando. Aí acabava espalhando a notícia. Mas, repito, no primeiro momento, os apóstolos eles não saem para evangelizar. Quem vai para a evangelização são os diáconos. Curioso, né? E eles permanecem. Há uma perseguição, eles permanecem. Tranquilos, ali, ó, sem serem importunados. Aí depois o bicho pega. Aí o negócio fica sério, o caldo entorna, aí eles veem. Aí começa. Tanto é que os apóstolos, com exceção de um ou outro, foram todos martirizados pela fé. As dificuldades internas são bem fazejas para promover o papel da igreja e destacar a razão de ser da igreja. Já, já a perseguição é uma bênção que ninguém deseja. A igreja, ela tem o privilégio de, vou dizer assim, de morrer com Cristo e ressuscitar em Cristo, mas ela tem o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Quando eu sofro por causa de Cristo, eu fico, vou dizer assim, feliz da vida. Agora, quando eu sofro por causa das minhas mazelas, por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados, que tristeza. Me lembra daquela palavra do apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Que coisa terrível. É melhor, então, você sofrer por amor ao Evangelho, por causa de Jesus Cristo, se é motivo até de chacota por causa disto, do que você sofrer porque você deixa de desejar, porque você não é um cristão autêntico. Você que prega a verdade, fica divulgando as fake news. Aí pessoas não crentes vão dizer: ah lá, você promove mentiras. Você é um crente capenga, fajuto, um crente de Araque. Ah, é perseguição. Não é perseguição, não. É porque você tem deixado realmente a desejar. É porque você tem compreendido mal o evangelho. Você tem metido os pés pelas mãos. Você tem sido um mau cristão. Tem dado um péssimo comportamento perante a sociedade, perante seus amigos de trabalho, igreja, família, e etc. e tal. Às vezes, o que as pessoas acham que são perseguições, na verdade, são resultados, das nossas ações, das nossas palavras. Porque se eu, Gustavo Luiz, eu falo sobre família, 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 e eu destruo a minha família, que é através do divórcio, de traição, etc. e tal, aí um não crente ou o crente vai dizer, eu vou falar que ele está me perseguindo, eu que errei, eu que pequei, eu que destruí família, eu que adulterei, eu que fiz isto, aquilo, outro. É o erro está neles ou em mim? Porque às vezes a gente fala uma coisa e age de outra maneira. Então a gente tem que fazer jus, tem que ter coerência, tá bom?
A igreja cumpre seu papel de anunciadora de um evangelho que é o poder de Deus, pois somente o evangelho tem poder para promover as ações tão extraordinárias. E por causa de que desse poder? Quando você lê Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, você precisa ler o versículo 3 do mesmo capítulo. Quando fala o Evangelho de Deus, fala é acerca do seu filho, traduzido com F maiúsculo, uma referência de Jesus. O Evangelho não é só o conteúdo ministrado por Jesus, também o é, mas o Evangelho é o próprio Jesus. Jesus é o Evangelho de Deus. Jesus é aquele que transforma. Esta é a grande verdade bíblica. Você vê isto não apenas lá em Paulo aos Romanos, capítulo 8, capítulo 1, versículo 3, mas em outras partes das Escrituras. Diz aqui que transformar os mais torpes pecadores em cidadãos dos céus. Somente o Evangelho de Deus tem esse poder de transformar um traste em uma pessoa cristã, num homem ou numa mulher de Deus. Testemunha do Evangelho com destemor. A gente não recebeu um espírito um espírito, vou dizer assim, que faz com que haja um acanhamento em nós. A gente tem intrepidez para falar do Evangelho, falar com intrepidez e ousadia. Deus nos deu um espírito não de temor, de medo, mas de equilíbrio, de amor. Quando eu falei equilíbrio, moderação, é isso que ele nos deu. Vou fazer, deixa eu deixar aqui para que você possa dar uma pausa e ler, caso você queira. Observe que o motivo da fuga dos cristãos não os impedia de pregar o evangelho, como eu disse anteriormente. As pessoas, elas iam sendo espalhadas, forçadas, porque estavam sendo perseguidas, e elas acabavam divulgando o evangelho. Falava sobre o quê? A palavra. Atrair multidões, apesar do perigo, naqueles dias, o interesse por parte de qualquer pessoa pelo evangelho era algo extremamente perigoso. As autoridades de Jerusalém já haviam prendido, torturado e matado alguns cristãos. Porém, mesmo com tamanha tensão, o texto revela que, unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia. Dependendo, no bom sentido, o evangelho pode ser perigoso para você também. Porque se você tem uma vida, por exemplo, na sua casa tem gatonete, você você faz gato de energia, você furta energia, você não paga, né, a energia elétrica de uma forma correta, justa, legal. Se você tem um monte de pirataria em casa, se você quer molhar a mão da autoridade policial quando lhe pega sem carteira de habilitação ou quando o carro em não condições de circular pelas ruas. E por aí vai. O evangelho pode ser perigoso, porque vai fazer com que você deixe esses hábitos nocivos e venha se tornar uma pessoa realmente cristã. Aí você vai dizer, que perigo é esse cristão? Porque se você for verdadeiramente um cristão de verdade, você vai ser perseguido. Aí sim. Não tem como uma pessoa ser cristão de verdade e não ser perseguido. Agora, quando você faz as mesmas coisas que os outros fazem, não vai haver perseguição. Você é farinha do mesmo saco. É mais um entre tantos ali. Mas acontece que quando você é cristão de verdade, é perigoso porque você é uma pessoa diferente. Você age de uma maneira completamente diferente, porque você é santo, isto é, separado por Deus e para Deus, separado para o serviço dele, separado para fazer a vontade de Deus e não para fazer a vontade de homens. Você segue a Deus, tem como Senhor Jesus Cristo, e pode ser perigoso. Você pode ser até malquisto
mal visto, mal falado. Mas não se preocupe com a sua reputação. Você precisa se preocupar com o seu caráter. É isso que importa. Já estamos chegando ao final e apenas deixar aqui a parte da letra D, tornar a igreja instrumento de milagres. O texto nos revela que as pessoas ouviam o maravilhoso evangelho e viam muitos milagres, tais como curas, libertação de possessos dos espíritos impuros, alegrias nas cidades, revelando que a razão de ser da igreja é ser instrumento de ação de Deus na vida das pessoas, não sendo ela a protagonista, mas como canal de imensurável graça de Deus. Naturalmente, que onde Deus está, ele opera, ele realiza proezas. Agora, não somos nós que vamos ditar o mover ou a ação divina. Ele é soberano. Quando Deus realiza milagres, não tem outra coisa a fazer a não ser glorificar o nome do Senhor e reconhecer que vem da parte de Deus. Agora, existe uma diferença, conforme Davi Gomes nos diz num dos seus livros, das curas do Novo Testamento e as curas atuais. Ele dizia que as curas do Novo Testamento glorificava a Deus. As curas dos dias atuais, em alguns momentos, a gente tem visto que tem endeusado líderes, ministérios. As pessoas começam a idolatrar algumas figuras gospels, começam a seguir homens, ao invés de dar a glória somente a Deus. Eu não tenho dificuldade com curas, com milagres, porque quando essas coisas acontecem, a gente glorifica a Deus, e a Deus somente. A pessoa é apenas um instrumento de Deus, mas a glória é de Deus, porque ele não divide essa glória com ninguém. Agora, a gente precisa saber muito bem a razão de ser da igreja. A razão de ser da igreja, ela necessariamente é adorar a Deus. E, como desdobramento, como eu falei, é fazer essa ação evangelística. Eu não vou me prolongar mais, foi além da conta. Estou gravando na manhã de segunda-feira, dia 8/7. Esta lição vai ser projetada para facilitar aos alunos, quando não professor de EBD, mas fica aí a minha singela contribuição na plataforma deste canal, na playlist EBD, para que você possa ter um pouquinho da, da lição de número 2, tá certo? Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar os textos bíblicos do que necessariamente a revista. Mas como eu estou projetando a revista, você pode, na medida do possível, ir lendo, pausando, lendo, e não vai, haver dificuldade para você. Mas não é a escola revista dominical, é a escola bíblica dominical. Você tem que ler a Bíblia. Se você ler essas referências aqui, fazer a leitura diária, são poucos versículos, é verdade, mas ler um texto. Eu não acho que você tendo tempo, se você tiver tempo, você vai ler só Atos capítulo 6 do 1 ao 7. Mesmo que fuja do assunto da lição, leia Atos 6 todo. Eu vou abrir a Bíblia para localizar 1 Coríntios 12:7. Para com isso, leia o capítulo 12 todo. Faça um bom proveito. Tem que remir o tempo, mas unir o útil ao agradável. Eis aí a minha sugestão. Deus abençoe e até a próxima lição.